Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o Mais Que Som. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós iniciamos uma nova série, uma série que vai falar sobre vários erros que a gente comete, já cometeu, ainda vai cometer. Então, fica ligado nos próximos programas para que você não cometa esses erros. Compartilhe o link desse programa aí com a turma da sua igreja, nos seus grupos de WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Enfim, manda pro povo aí. Vai ter muita música boa e um convidado muito especial. Gente, esse convidado é de primeira. E pastor, tudo bem? Você vai falar que era de peso. Quase. Foi bem. Não, agora você tá mais famoso do que na primeira vez, né, cara? Não sei se é tão famoso assim, não. Não, cara, você tá famosão, cara. Você tá famosão. É generosidade sua. Gente, o pastor Felipe, eu nem preciso apresentar. O pastor Felipe é o diretor de tudo isso aqui. O pastor Felipe é o líder da comunicação da nossa igreja, tem feito um trabalho muito legal, vários programas. Cara, a grade tá cheia, né? Muita coisa boa, né? Graças a Deus, ampliando mais ainda. O Mais Que Som fazendo parte dessa proposta, né? De comunicar o evangelho por meio dos nossos programas na internet. Bênção, Fábio, bênção, graças a Deus. Cara, o programa tá na frente de todo mundo. Você gosta do Mais Que Som, cara? Rapaz, Mais Que Som tem sido Mais Que Som. É, isso aí. Prazer estar aqui com você, prazer poder, depois de um tempo, né, voltar aqui a bater um papo com você no Mais Que Som. Você fez o primeiro programa, cara. Primeiro programa, por isso que tem sido um sucesso, graças a Deus. E já pegou a audiência já de cara. É isso aí. Mas assim, prazer estar com você, bom demais poder bater um papo com você aqui, né, sobre essa ideia, né, de coisas que a gente faz às vezes na conduta na vida, na adoração, que às vezes não tem muito a ver com o evangelho, né? Sim. Essas questões que às vezes a gente pratica mais por tradição, às vezes por uma percepção religiosa do tempo que a gente vive e tal. Poder estar aqui com você é muito legal. Poder falar com os irmãos, né? Os irmãos que estão acompanhando a gente aí por esse programa, pela internet, enfim, é muito bom também. Poder falar para um público seleto, né? Específico, direcionado, como é o público que o MMA tem direcionado esse programa, né? Os líderes de louvor, os jovens, os irmãos que são envolvidos na liturgia da igreja. Então, para mim é uma grande alegria. Eu espero que seja um papo legal, edificante, descontraído. E deixa, já que você falou aqui, eu usar aqui o seu momento, o meu ímpeto de diretor de comunicação, desse ambiente que a gente tem vivido aqui. Eu queria pedir para você que está acompanhando a gente aí, compartilhar o link desse programa, indicar aí no grupo da sua igreja, da sua família, porque Deus tem falado poderosamente por meio desses programas que a gente tem produzido aqui. O Mais Que Som tem sido uma bênção para a igreja, e isso tem sido porque você tem apoiado, você tem compartilhado. Eu quero convidar você aí que está acompanhando com a gente agora, na sua casa, ou no transporte, ou em algum outro lugar. Compartilhe esse programa, esse conteúdo, porque certamente Deus vai falar com a gente hoje. Amém. Amém. O negócio vai ser quente aqui. Amém, cara. Em nome de Jesus. Cara, agradecer aí, aproveitar que você tá aqui, né? Vai agradecer na frente dos outros também, né? Todo o apoio que você dá pra gente. Gente, o pastor Felipe, ele é o criador, o idealizador do nome do nosso podcast, o Mais Que Som. Saiu dele. Eu sou péssimo de nome, cara. Eu acho que eu trouxe uns 30 nomes pra você e nenhum era bom. Não, mas eu acho que é uma construção. A gente tem aqui uma participação, mas você com a equipe aí, né? A galera tem feito um bom trabalho. E a nossa oração, Fábio, é que esse projeto continue abençoando as pessoas, né? A gente precisa alcançar mais gente, a gente precisa influenciar mais gente. Então eu acho que é um projeto que tá na perspectiva da igreja, como a gente fala, né? Tá no coração de Deus. Sim, tá no coração de Deus. Eu penso que é importante que a gente valorize, né, tudo que Deus tem feito por meio do Mais Que Som, de tudo que Deus tem feito através da igreja, da TV Viva a Promessa, enfim. Pra mim é uma alegria. Vamos pra cima, porque acho que hoje vai ser um dia bom pra gente. Bom, é Mais Que Som, mas também é som. Então vamos ouvir uma musiquinha, né? Bora. Vamos lá. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua morte. O sangue que você derramou,
podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuidar de mim, mesmo eu sendo um pobre pecador. Eu não mereço o teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte, o sangue que você derramou. Eu podia ter valorizado muito mais. Tão medíocre como filho eu sou, mas cuidar de mim, mesmo eu sendo um pobre pecador. Eu não mereço o teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu não mereço o teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte. Isso aí, gente, estamos de volta. Cara, graças a Deus a gente tem gente de muita qualidade, né? Com exceção de mim, os outros são muito bons. Eu acho que de mim, né? Que isso, cara. Mas a Tamires aí, cara, manda muito bem. Pra gente é sempre muito bom. Graças a Deus. É muito bom contar com ela. Amém. E com essa turma que acompanha a gente. Porque Amém. eles sempre atendem ao chamado e eles sempre chegam aqui com o melhor que eles têm. Amém. E isso eu acho que é uma construção que a igreja vem cada vez mais estimulando e fazendo com que aconteça. A galera tá realmente se dedicando Amém. integralmente pro negócio. Graças a Deus. Eu acho que é legal aproveitar, Fábio, a sua fala. Já a gente entra no nosso tema aqui, né? Sim. Mas eu sempre tenho falado isso, né? Na nossa igreja a gente tem muita gente boa, de qualidade. E eu não sei porquê, parece que às vezes a gente tem o costume de olhar muito para o que acontece fora da nossa comunidade, né? Esquece de valorizar essas pessoas que têm desenvolvido um excelente trabalho na nossa igreja. Eu queria incentivar os nossos irmãos, né? A não só valorizar, como também compartilhar, né? Esse conteúdo musical que a gente tem produzido. O próprio programa Mais Que Som tem produzido muita música boa, né? Os jovens da nossa igreja têm cantado, os líderes de grupo de louvor têm vindo aqui, compartilhar as suas opiniões.
Então é importante que a gente dê valor a isso, né? E a Tamires, que cantou agora há pouco, ela representa um pouco também dessa turma, a gente fica feliz. Sim. E aí fica a dica, né? Pra gente valorizar, pra gente apoiar, pra gente ouvir, pra gente se acostumar a consumir esses nossos conteúdos, né? Porque de fato isso traz benefícios para a nossa comunidade, fortalece, né, os nossos ministérios, enfim. Fica aqui a dica, acho que vale a pena incentivar mesmo essa valorização do músico promessista, né? Isso aí, muito legal. Bom, cara, vamos Bora direto no esquema. Bora lá. A gente vê aí a partir dos anos 90, dos anos 2000, esse modismo gospel tomando mais corpo. E aí a gente vê muitas produções, gravadoras investindo bastante dinheiro e muitos CDs. E aí a gente começa a ver um estilo de música, um estilo de letra que acaba apontando mais pro homem, né? Aquele negócio mais... eu não queria usar essa palavra que ela é meio pesada, mas egocêntrico mesmo, humanista talvez. O que a Bíblia diz nesse sentido de uma autoajuda, que a gente se enche, né, de coisas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer e já coloca a certeza de que vão acontecer. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Fábio, eu acho que esse é um tema, assim, como você falou, ele é um tema que tem várias questões para serem abordadas, né? Eu vou tentar falar aqui, pelo menos da minha percepção, do ponto de vista daquilo que eu vejo da celebração, da comunidade, do culto, da música, que eu acho que é importante que a gente tenha consciência, né? Então, falando, por exemplo, de músicas egocêntricas, músicas antropocêntricas, né? Em que o homem está no centro, em que a vontade do homem está no centro. Eu acho que isso acontece por uma percepção que as pessoas têm equivocada daquilo que é culto. Então, eu penso que uma das coisas importantes é que as pessoas compreendam o significado do culto, né? Quando a gente compreende o significado do culto, a gente consegue entender qual é o nosso papel no culto. Então, eu acho que um pouco dessa incompreensão, dessa postura, né? Dessa produção de conteúdo musical, conteúdo litúrgico, que tem esse viés mais antropocêntrico, mais egocêntrico, tem a ver com essa falsa percepção do culto, com essa percepção equivocada do culto. Então eu acho que o grande desafio é olhar para a Bíblia e entender o que a Bíblia diz sobre o que é culto. Qual é o papel do cristão, do discípulo, do adorador no culto? O que nós vamos fazer numa comunidade, quando nós nos reunimos? Nós vamos cultuar a quem? Quem é o centro daquela celebração? E a Bíblia vai dizer, de forma prática, que o centro da nossa adoração, o motivo do nosso louvor, da nossa canção, é Jesus Cristo, é o próprio Deus. Então, quando a gente consegue compreender o que é o culto, né? O bem que o culto faz para a gente enquanto cristãos, ao adorar a Deus, essa percepção de que a nossa música, a nossa liturgia, a nossa pregação, ela precisa focar em Deus, na pessoa de Deus, em exaltar Deus, fica extremamente mais claro. Então, assim, olhando para a Bíblia, a gente percebe que quando a igreja se reúne, ela se reúne para cantar a Deus. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para adorar a Deus. Quando a igreja se reúne, ela se reúne para glorificar a Deus. Por quê? Por tudo aquilo que Deus fez, pela salvação que nós conquistamos por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então, Fábio, eu penso que ter essa consciência faz com que a gente mude de postura em relação às nossas práticas litúrgicas, às nossas canções. E eu acredito que essa produção que você tem comentado aí, né, uma produção egocêntrica, é fruto dessa percepção equivocada do culto, de quem é Deus, de quem nós somos. E aí isso acaba trazendo para o culto, para a celebração, uma adoração egocêntrica mesmo, sabe? Antropocêntrica. Eu acho que isso é ruim. Então, a minha avaliação, olhando para as Escrituras Sagradas, eu entendo que a Bíblia, ela ensina a gente
a ter uma postura de adoração a Deus nas celebrações. E aí, por exemplo, a gente poderia ler aqui um texto conhecidíssimo da gente, né? O texto de João, capítulo 4, o versículo de número 24. A gente lê esse texto, para não ficar muito extenso aqui, mas eu acho que esse texto aqui, ele resume, ele sintetiza o que a Bíblia diz sobre o nosso papel na celebração, no relacionamento com Deus, na adoração comunitária. Eu acho que ele dá aqui um princípio importante, né? O texto diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós nos reunimos para adorar um Deus que é um Deus espiritual, né? É um Deus transcendente, é um Deus que está para cima daquilo que a gente vive nessa terra. É um Deus, um Deus que está para além dos nossos dilemas e problemas. Então, quando a gente olha para esse Deus, a nossa postura diante dele não é de apenas pedir ou de apenas exigir alguma coisa dele, ou de nos colocarmos na frente dele como sendo as pessoas mais importantes daquele encontro, mas de nos colocarmos diante dele de uma forma dependente. Então, eu penso que o que a Bíblia diz sobre a nossa conduta, né, e a nossa postura em relação ao culto é para que esse culto seja um culto de gratidão, de adoração, de dependência. E eu acho que é isso que precisa acontecer quando a gente se reúne, entende? Sim, eu gosto muito desse texto, porque a percepção que eu tenho desse texto, lendo ali o Novo Testamento, e vendo Jesus ensinando acerca das coisas novas, né? Sim. Para a turma, para mim esse texto ele é decisivo para ensinar para a gente o que é culto. Porque essa mulher, né, a mulher samaritana, ela traduz o que era o pensamento de todo mundo, né? Todo mundo pensava desse jeito. Sim. Então ela chega pra ele e fala: olha, os nossos pais adoram lá no Monte Gerezim. Sim. Agora, a sua turma adora lá em Jerusalém. Verdade. E aí Jesus diz: não, peraí, gente, peraí, tá tudo errado. E aí ele fala, né, de verdade como que a gente deve adorar e como a gente deve se relacionar com ele, né? E tem um texto que eu também separei aqui que alerta sobre esse tipo de pensamento para o nosso tempo, que é o de 2 Timóteo 3. Ele vai dizer assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Sim. Então o cara ele já vai começar a olhar só para ele, né? E é uma coisa meio pagamento, né? Tipo, a academia hoje tá pago. Cara, eu vou na igreja, eu faço, e aí? Tem uma expressão teológica muito legal, assim, quando eu estudei a celebração, culto, né, adoração, no setup, né, na faculdade de teologia que a gente fez, um dos professores explicou um pouquinho dessa expressão. Ela é chamada na teologia de pericorese. Pericorese é como se fosse uma dança da Trindade. É uma expressão teológica, né, que ela tenta explicar a perfeição que existe na comunhão da Trindade. A perfeição que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa pericorese que eles chamam é como se fosse uma roda de dança da Trindade, né? A Trindade, ela se relaciona perfeitamente em comunhão nessa expressão trinitária. E aí ele fala que o culto, o professor explicando, né, que o culto, o que é o culto? É um convite da Trindade para que os seres humanos façam parte dessa comunhão perfeita. Então, assim, quando a gente tem uma dimensão do culto, Fábio, onde o culto não é uma expressão daquilo que eu preciso apresentar diante de Deus, mas o culto é como se fosse Deus me convidando para compartilhar o que é dele, para experimentar um pouquinho daquilo que a Trindade que é divino, vive, que é santo, de forma plena, exatamente. Então, assim, cara, o que é culto? Culto não é um encontro de final de semana apenas, não é uma reunião, não é um louvor apenas, não é uma pregação. Tudo isso faz parte de uma liturgia bem feita de culto, de celebração, de adoração a Deus. Mas o culto é um convite da Trindade para que nós nos unamos a ela em comunhão. Então, quando eu tenho essa percepção do que é culto, a forma como eu me aproximo da celebração é diferente, entende?
Eu não chego diante da Trindade batendo na mesa e dizendo, eu tô aqui porque o Senhor prometeu e aquilo tudo e tal, e eu sou teu filho. Não é assim, sabe? Quando a gente tem uma percepção de quem Deus é, daquilo que Ele fez e dessa grandeza majestosa de Deus, e a gente vê que esse Deus infinito, que não precisa de absolutamente nada, de ninguém, Ele se basta, Ele é perfeito. Esse Deus trino convida o Fábio, convida você, meu irmão, minha irmã, para participar desse momento de comunhão, sabe? Dessa expressão de comunhão. Então, isso muda uma chave na nossa mente. Então, quando a gente se aproxima do culto, a gente se aproxima com uma outra percepção. Logo, quem tem uma percepção diferente do culto, tem uma percepção diferente do próprio Deus. Olha para Deus como talvez um patrão, olha para Deus como talvez um irmão mais velho, às vezes olha para Deus como um chefe, sabe? Onde você tem uma relação de troca. Então, é uma percepção equivocada. Então, quando essa percepção é equivocada, e aqui eu encerro essa minha fala, essa percepção equivocada, a gente tem a tendência, Fábio, de cometer erros, né? Erros na nossa conduta. E aí, para fechar, desculpa, aquele lance de você ir pro culto e dizer assim, poxa, mas o culto não foi bom hoje. Cara, a gente não entendeu o que é culto. Quando a gente fala assim, hoje não me tocou. Tá, você não entendeu absolutamente nada. Porque a questão do culto não é tocar você, não é satisfazer você, não é você sair... Entregar alguma coisa pra você. Você fala assim, uau, como eu tô satisfeito. A questão do culto é essa experiência de comunhão entre seres humanos e a divindade, entre aquilo que Deus é, aquilo que nós somos, sabe? Então, assim, pensar no culto, Fábio, é pensar nessa perspectiva. E aí eu acho que quando a gente tem essa percepção do evangelho, a gente vai alterando a nossa prática de culto, a nossa celebração, a forma como a gente conduz a nossa vida comunitária de adoração. E eu acho que o primeiro sentimento que bate, porque quando a gente não entende isso, a gente realmente vai diante de Deus achando que Ele tem algum dever de servir algo para nós, né? Sim. Mas quando vem essa consciência, eu acho que o primeiro sentimento que entra no nosso coração é o de entrega mesmo, né? Sim. Porque você sabe que você não tem nada a oferecer. Sim. Então, a partir desse momento, você oferece tudo que você tem. Que é o seu coração, que é a sua atenção, que é o seu corpo, que é a sua vontade. E aí, você Fabinho, dá tudo. E aí eu acho que a gente descobre um negócio interessante. Porque quando a gente fala do culto nessa perspectiva, normalmente algumas pessoas criticam, né? Poxa, mas e eu? Né? E os meus dilemas? Aí que eu acho que abre um outro leque na nossa percepção acerca de quem Deus é. Esse Deus que nos convida para essa dança trinitária, essa dança eterna, divina, né? Na expressão da pericorese aqui, desse momento de comunhão, esse Deus é um Deus que vai se demonstrar, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de nós, entende? Porque assim, a gente vai às vezes para o culto, eu quero adorar a Deus, eu quero celebrar a Deus, mas a pessoa tem muitos problemas. Sim. Às vezes as pessoas estão passando dilemas na família, no casamento, e ela fica perguntando, pastor, mas e esse lance aqui? Como é que eu vou adorar a Deus com essa questão, né? É como se Deus não desse de ombros para isso. Sim. E aí quando a gente emerge nessa realidade do culto, a gente percebe que esse Deus, ele se preocupa com os detalhes com a gente, nas coisas mais básicas da nossa vida. Sim. E eu acho que isso é fundamental da gente perceber, né? E você quer saber o que é isso? Cara, é um negócio que é apaixonante, né? A gente começa a falar e o negócio vai que vai. Mas você quer saber o que é isso? Fica com a gente aí, ouve a música e a gente retoma já já. Então vamos lá. Teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti.
presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, anda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Natan e eu tenho um recadinho muito importante para passar para vocês. Você tá curtindo a programação da TV Viva Promessa? Ó, se você tá gostando, deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações do canal e deixa o seu comentário sobre o que você tá achando do programa e ideias para novos programas. Eu quero te convidar também
para seguir o @promessistasbrasil lá no Instagram. Lá você vai ter conteúdos semanais e atualizações sobre a TV Viva Promessa. Então, dados os recados, compartilhe o link aí com a galera, com teus amigos, com a tua família e vamos continuar a programação. Obrigado. São 90 anos de história. Nesses 90 anos, nós sempre sonhamos em ter um lugar onde pudéssemos planejar novos projetos e sonhar novos sonhos. Um lugar onde fosse possível formar missionários e pastores engajados na missão. Um lugar onde o povo promessista pudesse chamar de seu. Não imaginávamos que em um período tão difícil fosse possível alcançar esse sonho. Mas Deus realiza milagres. 25 de maio de 2022 será um dia para entrar na história de todo o povo promessista, pois Deus nos permitiu, em meio a tantos desafios, inaugurar o Centro Administrativo Promessista para a América do Sul. Uma parceria entre a Convenção Geral e a Convenção Paulista, com o apoio de todas as convenções do Brasil, conquistamos essa bênção. Um campus com casa para os seminaristas, salas de aula, ampla biblioteca, sala de reuniões e um estúdio moderno, o Centro Administrativo Promessista está preparado para acolher a liderança, formar novos líderes e nos inspirar a sonhar novos sonhos. Cremos que esse será o primeiro de muitos centros de formação missionária que Deus dará ao povo promessista, para que através da formação pastoral e capacitação espiritual nós possamos pregar o Evangelho de Jesus a todas as nações. Nós cremos que Ele chamará pessoas de todas as tribos, línguas e nações da terra. E a Igreja Adventista da Promessa, brevemente, estará em todos os continentes. Um dia os céus do mundo serão diferentes, porque o povo adventista da promessa vai alcançar os confins da terra. É isso aí, gente. Estamos de volta. Pastor, Fazer um brinde aqui. vamos fazer um brinde. Que o negócio tá bom. O negócio tá bom, né? Tem que tomar, né? Um brinde ao Mais Que Som. Um brinde na caneca do Mais Que Som. Caneca do Mais Que Som. Se você quiser uma caneca do Mais Que Som, Seja um amigo da missão. seja um amigo da missão. Você tem que curtir aí, compartilhar, comentar, enfim. Quem sabe a gente não manda uma caneca do Mais Que Som pra você, né? Quem sabe? Se você for bonzinho, curtir bastante aí o nosso programa, enfim. Tem que ser amigo da missão. É verdade. Pastor, muito legal, cara. A gente falou bastante sobre qual cenário a gente encontra quando a gente entra na presença de Deus, né? E esse lance do convite que Deus faz. Mas nós também temos uma parte nisso. Sim. E, na sua opinião, qual é o tipo de culto que agrada a Deus? Cara, é uma pergunta desafiadora essa, né? Porque, assim, o culto, conquanto ele tenha uma expressão comunitária, né, Fábio? Tem uma expressão comunitária, ele acontece aqui dentro, né? Uhum. Ele é em espírito e em verdade. O culto, ele acontece aqui em primeiro lugar. O que acontece na comunidade, publicamente, é uma expressão daquilo que está acontecendo aqui, né? Então, assim, considerando isso, que você não consegue, de forma plena, né, dizer que o culto é assim ou assado, no sentido amplo dessa expressão, né? Não existe uma receita de bolo, faça assim. É importante que se diga, esse não é o tema do programa, mas é importante que se diga, sim, que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento de especial modo, princípios litúrgicos, né, para que a gente conduza nosso encontro. Então você olha para o culto no Novo Testamento, você vê a igreja lendo a palavra, você vê a igreja orando, você vê a igreja cantando. Então assim, a gente tem princípios litúrgicos para que o culto aconteça. Mas eu acho que um princípio importante que ele acontece dentro do coração é essa percepção do divino, sabe? É a gente olhar
a nossa dinâmica de culto com aquela expressão, né? O nosso pé está na terra, mas a nossa cabeça está no céu. É não colocar os dilemas e os problemas desse tempo, dessa vida, na frente daquilo que é eterno, daquilo que é divino, aquilo que Jesus fala. É pensar na perspectiva de não ajuntar tesouros na terra, mas tesouros no céu. Então eu não posso ir para o culto pensando apenas nos tesouros da terra. Só nessa vida. Só nessa vida, só nas questões da vida, dos problemas do dia a dia. Eu preciso ir para o culto com a percepção de que eu preciso juntar para mim tesouros no céu. E aí eu me lembro de um texto, Fábio, também muito conhecido de todos nós, né? É o texto de Abacuque, capítulo 3, o versículo 18 e 19, né? Abacuque diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Perdão, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Aí o versículo 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, assim, de forma prática, qual é o culto que alegra a Deus, que agrada a Deus? É o culto de um coração que expressa essa verdade de Abacuque, sabe? Cara, assim, a vida não é fácil, Fábio. Talvez tenha gente que está acompanhando a gente aqui, que está passando dilemas na vida, né? Jovens, né? Às vezes as crises da juventude. Todos nós, né? Enfrentamos os nossos dilemas, os nossos problemas. E aí, esse texto está falando assim, olha, ainda que as coisas da vida não estejam tão bem, o meu coração me diz que existe um Deus lá no céu. E o meu coração se dobra diante dele. Cara, isso é um negócio glorioso, cara. Entende? Então é uma consciência que o Espírito traz para todo discípulo, para todo cristão, que não é uma consciência humana, é uma consciência espiritual, entende? Então eu acho que o grande desafio é orarmos a Deus para desenvolvermos esse coração, Fábio. Esse coração que coloca Deus em primeiro lugar, né? Deus é o centro da minha existência, da minha adoração. Ainda que eu passe dificuldades, ainda que eu esteja enfrentando problemas nos meus relacionamentos, eu vou para a presença dele com a consciência de que ele é soberano sobre tudo, ele governa sobre tudo. E eu acho que a gente precisa buscar isso. A gente tenta, às vezes, complicar, né, cara, o que Deus simplificou. Às vezes a gente tenta criar um monte de regra, um monte de princípio, um monte mas tem que ser assim, tem que ser assado. Eu acho que tem a ver mais com aquilo que está no nosso coração, com a intenção e o desejo do nosso coração. Pode ser numa igreja vultuosa, gigantesca, com um monte de gente. Pode ser num culto familiar. Pode ser numa igreja pequena. A questão não é o lugar. A questão não é a estrutura. A questão é como está o meu coração e a intenção do meu coração diante dele. Então eu acho que o culto que agrada a Deus, ele parte desse princípio de um coração puro, de uma consciência de que Deus está acima de todas as coisas, né? E aí fica o desafio para a gente, né? Para que em tudo que a gente faça, seja um podcast, seja um outro programa, seja uma atividade pessoal, uma pizza com os amigos, seja a celebração, a consciência que eu tenho ao viver, ao caminhar e ao celebrar é que Deus está acima de tudo e Ele merece ser louvado por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele fez por mim. Eu acho que é isso. A gente acha paz para fazer qualquer coisa. É isso aí. Porque a gente entende que Deus é soberano e que, como você diz várias vezes, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. A gente tá aqui, a gente tá suportando, tá ali na luta e faz isso com tranquilidade, porque isso não toma o nosso coração, né? É isso aí. O que toma o nosso coração é a esperança e a certeza de que Jesus, ele tá ali junto. Tá aqui com a gente, tá caminhando com a gente, sabe? A gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Talvez os irmãos, né? A grande maioria, às vezes, que assiste a gente na TV Viva a Promessa, às vezes não tem dimensão. E às vezes esse ambiente virtual também, ele bloqueia um pouco disso, né? Porque as pessoas veem um recorte daquilo que nós somos, né? Sim. Mas, cara, nós temos muitas aflições, né? A gente está aqui pela graça de Deus. A gente não tem essa percepção de que o fato de a gente estar aqui nos torna mais especiais. E eu acho que isso tem a ver com a adoração, Fábio.
Eu acho que é esse erro que quem canta, que quem lidera, que quem ministra, que quem louva na igreja não pode cometer, sabe? Que quem tem esse poder de influência na igreja não pode cometer. Assim, a gente, diante de Deus e diante dos irmãos, nós somos iguais. Não existe ninguém especial, né? Não existe ninguém no patamar de cima. A gente tenta se esforçar para prestar um culto a Deus em tudo que nós somos. E a nossa oração é que esse papo seja um culto a Deus. Sim. Que a intenção do nosso coração seja glorificar a Deus. E que os irmãos que estão assistindo a gente, né, que eles tenham essa consciência. Para a TV Viva a Promessa, a gente tem conversado sobre isso, né? A gente pede aqui o like, o compartilhar, mas não é só isso, sabe? Não é uma questão institucional. É uma questão que tem a ver com, cara, isso aqui é uma forma de eu glorificar a Deus, de eu espalhar a mensagem do reino de Deus. Eu costumo dizer que o culto, ele não começa às 10 horas ou às 9 horas, dependendo da igreja, ou às 11 no sábado. O culto começa quando você acorda, né? Quando você se desperta, e aí o seu culto começou, cara. O que acontece no sábado, no domingo, na quarta-feira, em qualquer outro ambiente, e lugar e dia, é um resultado daquilo que você é. Então, no final das contas, quando você sair da igreja e falar assim, o culto não foi tão bom assim, pensa nisso. Sim. Você tem alguns elementos para o culto. Você tem Deus, vamos resumir aqui, né? Você tem Deus e você. Se o culto não foi bom, Deus é bom, né? Você tem duas possibilidades pelo fato do culto não ser bom. Então pensa nisso, né? Ou a sua expectativa tá errada, ou você tá errado. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua verdade. convidando a gente para esse ambiente de celebração. E eu acho que é isso que agrada a ele. Cara, acabou. Acabou. É rapidão. Acabou, cara. Acabou. Acabou, né? O pessoal já deve estar falando nos comentários, né? Ajuda aí, pessoal. Comenta aí. Acaba agora não. Legal, Fábio. Obrigado. Pastor, vamos ouvir mais uma música. Daqui Amém. a pouco a gente volta para encerrar. Beleza. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti.
Isso aí, pastor, muito legal, hein? Legal. Muito legal. Felipe, né, cara? No carro eu te chamo de Felipe, né? Felipe José. Felipe José. Felipe, eu queria que você... Cara, a gente tem a câmera aqui, que é a câmera do olho no olho, cara. Aquela ali, né? É que tem umas coisas, gente, que eu faço sem pedir pra ele, entendeu? Eu faço. Que dizem que é melhor pedir perdão do que permissão, né? Aquela câmera ali é a câmera do olho no olho. Aquela dali, do olho no olho. Eu queria que você desse uma palavra pra quem tá indo no culto, tá achando o culto monótono, insatisfatório, tá achando que Deus não tá falando com ele, tá achando que Deus não tá dando o que ele precisa. Eu queria que você desse uma palavra pra essa pessoa agora. Legal, legal. Isso que eu te digo, meu servo. Brincadeiras à parte. Gente, ó. Você que tá aí acompanhando a gente no Mais Que Som, você que de alguma forma tem uma participação na liturgia da sua igreja, é líder de louvor, ou você que é um membro, né, que celebra a Deus, e que tem tido às vezes essa percepção que o Fábio coloca aqui, de uma celebração às vezes que não tá alcançando o seu coração. Eu queria dizer para você que Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que o seu coração está buscando. E eu penso que o desafio para você é entender que o culto, ele não começa quando o dirigente da celebração do culto inicia na sua igreja local. O culto começa na sua casa, como você conduz a sua família, como você se relaciona com seus amigos, como você se comporta no seu namoro. O seu culto começa lá. A experiência do final de semana, do encontro comunitário, ele é um aflorar daquilo que você vive durante a semana. Então, o meu convite para você é para que você revisite o seu coração, revisite as suas práticas, as suas disciplinas espirituais. Peça a Deus ajuda, porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é bondoso e ele vai ouvir a sua oração. Se é para fechar com um desafio, eu desafio você hoje, na sua oração antes de dormir, você diga para Deus, Deus, eu quero ter experiências mais profundas e verdadeiras na minha celebração, para que eu ajude a minha comunidade, para que eu ajude a minha família e para que eu tenha, pela graça de Deus, uma vida cada vez mais próxima da sua vontade. Então fica um desafio e a minha oração é que Deus ouça a sua oração e fale poderosamente com você e que as suas celebrações sejam inspiradoras para a glória de Deus. Amém, é isso aí. Na goela, né, cara? Na goela. Cara, eu vou pedir para que você ore. Amém. Quero agradecer a sua presença. Amém, obrigado. Cara, sempre muito enriquecedor. Ó, que palavra bonita. Bonita, isso aí você caprichou. É sempre muito bom ter você aqui. Valeu. Tanto aqui na mesa pra gente trocar ideia, quanto por trás aí ajudando. Amém. E que Deus ele continue abençoando seu ministério, Amém. abençoando a TV Viva Promessa. Amém. Eu acredito que a gente tá vivendo um novo tempo porque Deus tem colocado essas coisas no seu coração. Amém, graças a Deus. E graças a Ele você tem conseguido fazer, porque é desafiador, né? Mas tem sido bênção, graças a Deus. Cara, muito feliz de ter você aqui. Viu? Amém. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado aos irmãos por ter acompanhado esse programa. Minha oração é que você continue abençoando aí o programa Mais Que Som, acompanhando aí a programação da TV Viva Promessa. A gente vai terminar com oração, sabendo que Deus está aqui, Deus está aí, Ele está em nosso coração. E a gente termina confiando e entregando a nossa vida a Ele, né? Se você puder, feche seus olhos, ore comigo aí, pedindo a bênção de Deus e agradecendo por esse papo. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é um Deus que está em nós, habita em nós por meio do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida comunitária, uma vida de celebração, de adoração, que te glorifique, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fraquezas. Dá-nos da tua graça e que tudo que façamos seja de fato um culto ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma celebração comunitária em nossas igrejas locais, inspiradoras, a começar de nós. Ajuda-nos, os pregadores da nossa igreja, ajuda os músicos, Senhor, os grupos de louvor da nossa igreja, para que todos sejam cheios do Teu Espírito Santo e que possamos cantar a Tua grandiosidade, a tua beleza, Pai, que possamos Te louvar com tudo que temos e somos. Pedimos a Tua bênção sobre nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor, mais que som em uma palavra. Pode ser diferente, mas fica aí a dica para o pessoal pesquisar. Mais que som em uma palavra, pericorese. É isso aí. É mais que som, é adoração. Até a próxima, hein, gente? Abraço.